até a pessoa que está aprendendo a incorporar, ela duvida que isso está acontecendo com ela. No processo de desenvolvimento mediúnico, a pessoa começa a achar que ela está ficando louca. Tô me enganando. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu inventei de vir nesse lugar aqui? Da onde que eu tirei a ideia que eu também incorporo e agora eu estou aqui fingindo? Eu estou fingindo para mim mesmo acreditar que eu estou fingindo aqui, estou fingindo para todo mundo. Até que no meio desse transe, desse fenômeno, de repente a pessoa sente que tem algo a mais falando pela boca dela, olhando pelos olhos dela, uma palavra que não saiu de um lugar conhecido, uma palavra que sai de um lugar desconhecido. E na maioria das pessoas é muito sutil, a grande maioria dos médiuns são semiconscientes. Você falou de indutores, né, de expansores da consciência, como a ayahuasca, o peyote, como em algumas tradições você tem diferentes expansores que alteram a consciência. A incorporação também é um transe, mas é um transe induzido pela música, pelo canto. E depois que a pessoa aprende a entrar nesse transe, então ele fica mais fácil. Quando você chega num terreiro de Umbanda ou em alguma outra tradição e toca lá que está chamando a entidade para incorporar e todo mundo incorpora rapidinho, essa turma toda está treinada. Entendi. Eles treinaram para chegar nesse nível. Entendi. Porque uma pessoa para tocar, ela incorporar e está pronta para atender alguém, ela passou por um treinamento que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Ele pode levar alguns meses e pode levar alguns anos para a pessoa estar pronta para atender alguém e para ter maturidade para lidar com essa situação, né? Porque a pessoa que incorpora, muitas vezes ela entra na intimidade daquela que está na frente dela e numa semiconsciência, um pouco daquilo fica com ela também, ela vai entendendo. Então precisa de uma maturidade muito grande para lidar com isso. Até a própria pessoa que incorpora, muitas vezes cai numa descrença, numa dúvida da própria incorporação. Por isso o processo de desenvolvimento mediúnico, ele é muito delicado. Ele precisa acontecer num ambiente seguro, que a pessoa se sinta segura, que ela não vai passar por um constrangimento, por uma agressão, por uma dor, por um preconceito. Precisa de um acolhimento muito grande, porque ela vai entrar em crise. Certo. A pessoa vai passar por, inevitavelmente vai passar por uma crise. Raras pessoas chegam e incorporam pela primeira vez rapidamente sem ter passado por esse processo. Algumas pessoas são assim. A grande maioria das pessoas que dizem que são inconscientes, a grande maioria, na verdade, não são inconscientes. Depois que desincorpora, ela esquece. É diferente de ser inconsciente, Sim. né? Ser inconsciente é não participar. Sabe o que está acontecendo em volta, de certa maneira, o semi está incorporado, não é que não está naquele mundo, mas depois que passa aquilo, de fato, aquilo não... É igual à noite, você sonha, Certo. você está presente naquele sonho. Aí você acorda e... É "Pô, mas verdade. não, E eu no- estava lá, Sim. eu estava lá, mas você lembra algumas coisas. Sim. Por quê? Se você está incorporado, você está num estado alterado de consciência. Então não dá para dizer que você lembra de tudo, você estava em transe. Mas durante o transe, você tem a impressão que você está vendo tudo, que você sabe de tudo. Mas se você está incorporado e tem uma entidade incorporada em você, então essa entidade fala o que quer, olha para onde quer e faz o que quer, que não é a sua vontade. Se não é a sua vontade, então ela não está olhando para onde você quer olhar. Ela não está falando o que você quer falar. Logo, é impossível você ter essa impressão que você fez alguma coisa porque alguém está fazendo alguma coisa. No início do desenvolvimento mediúnico, é comum a pessoa ficar irradiada. Quando ela está irradiada, ela sente, o caboclo veio. E quando ele veio, eu fiz assim. Quando ele veio, essa pessoa está irradiada, ela não está ainda completamente incorporada. Quando ela passa desse período, né, é como uma ponte assim para o outro lado. Quando ela está incorporada, o verbo muda. Ela diz, quando o caboclo veio, ele fez tal coisa, Sim. porque a relação muda, essa relação. Então é um processo muito delicado, é um processo que passa pela descrença, principalmente da própria pessoa que incorpora. Porque ninguém quer enganar ninguém. Claro. Ninguém quer se enganar, ninguém quer Claro. enganar os outros. E esse ambiente de terreiro, esse ambiente de centro, de tenda de Umbanda, é um ambiente muito familiar. Sim. Então, geralmente, a pessoa está lá com o marido, com a mulher, com os filhos. Ninguém quer enganar a própria família, ninguém quer se enganar. Mas todos nós passamos por crise de consciência, de verdade. Será que estou me enganando? Será que não estou? Até que a entidade que está em você, ela faz coisas muito encantadoras naquele ambiente. Aí você fala, nossa, isso está sendo especial na minha vida. A diferença entre uma patologia de uma pessoa que tem dupla personalidade, né?
Porque eu posso ter uma dupla personalidade. A minha outra personalidade é um caboclo, a outra é o Exu, a outra é o preto velho. A diferença disso para uma mediunidade de incorporação é que essa patologia clínica, esse desvio, essa questão não dá um sentido para a vida. Entendi. E a mediunidade, quando incorporada dessas entidades, elas dão um sentido para a vida da pessoa que incorpora e dá sentido para a vida das outras pessoas. Logo, um líder espiritual de uma comunidade que está incorporado, ele é alguém que está dando um sentido para a vida de centenas, de milhares de pessoas. Então isso não é patológico, isso é um fenômeno espiritual, essa é a grande diferença.